Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que é a agenda trans e diversas coisas que atrapalham a luta de pessoas sérias que têm de fato uma pauta para defender contra a agenda trans em diversos aspectos que a gente sabe que é problemático e que eu vou abordar aqui hoje com vocês, beleza? Então segue a vinheta e bora pro vídeo. Bom pessoal, para ambientar vocês, o que aconteceu foi o seguinte: recentemente aqui em Palmas, Tocantins, um cidadão encontrou uma vaga para pessoas neurodiversas num shopping aqui da cidade. O que são pessoas neurodiversas? Basicamente são pessoas que têm transtorno do autismo, algumas outras deficiências. Geralmente a gente não usa esse termo deficiência, mas assim, alguma certa dificuldade de aprendizado, não que o autismo seja isso, tá? Mas que essas pessoas são abarcadas por uma lei, tá? Que as define como pessoas neurodiversas. E não existe uma lei municipal que obrigue os lugares a ter estacionamento como esse aqui que a gente vai ver no vídeo daqui a pouco. Mas, no entanto, o símbolo, né? O que acontece? O símbolo dessas pessoas, o símbolo que é atribuído a essas pessoas, né? Como vocês já sabem, existe o Setembro Amarelo, tem o Março Rosa, enfim, cada mês tem a sua cor. E o símbolo das pessoas neurodiversas, o que inclui as pessoas autistas, tá? Ele é colorido em várias cores, né? O que pode lembrar e confundir algumas pessoas em alguns casos com o símbolo do LGBTQIA+, tá bom? E o que aconteceu foi isso: esse cidadão se enganou, achou que aquele estacionamento era para pessoas homossexuais ou que se enquadram dentro do universo ali LGBTQIA+, né? Que sigla longa, né, mano? Mas enfim. E ele proferiu diversas falas um pouco problemáticas, tá? Vamos dar uma olhada no vídeo, eu vou comentar com vocês sobre isso e tentar explicar, na verdade, por que esse tipo de coisa acontece e como isso prejudica a luta de pessoas sérias dentro da direita que querem sim combater a agenda trans, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui no vídeo, vou espelhar na tela para vocês. Isso aqui é uma matéria do AF Notícias, que é um portal de notícias aqui da nossa região do Tocantins, tá? E aqui a gente vai ter o vídeo do cidadão em questão, tá bom? Shop ao vivo já tem a vaga para pessoas neurodiversas, quer dizer, pode ser gay, lésbica, sapatão, aqui em Palmas. Já tá aqui em Palmas, viu? Já tá aqui em Palmas, já, ó, isso aí, ó. Palmas Shop ao vivo, entendeu? Ao vivo aqui, ó. Isso aí, essa desgraça. Isso aqui é PT, viu? PT que faz essa miséria, essa desgraça. Bom pessoal, como vocês puderam ver, o cara vê a vaga, né, entende que na verdade está se tratando de LGBTQIA+, e se revolta. Eu vou ser bem sincero com vocês, e aqui esse canal foi sempre voltado para isso. Eu não vou julgar essa pessoa mais do que ela precisa ser julgada, tá? A pessoa está errada em emitir esse tipo de posicionamento contra pessoas homossexuais? Tá. Esse cidadão está errado por não saber qual é o símbolo do autismo? Sim, ele está errado. No entanto, e agora vem a difícil verdade que a gente precisa engolir. Se fosse eu vendo essa situação, e aí agora a gente tem que vir aqui para um lado mais, para a gente fazer um exercício de pensamento, tá? Um exercício com a nossa cabeça, tá? Você, cidadão brasileiro que entende os problemas que a pauta trans, algumas pautas do movimento LGBTQIA+, traz, se você vesse uma vaga destinada especificamente para pessoas desse movimento ou pessoas que se identificam dentro dessas siglas aí, você também ficaria revoltado, certo? Eu ficaria, tal qual esse sujeito ficou. O problema é que existe essa dor real, ela é, digamos assim, justificada, porque esses movimentos, a gente já viu eles diversas vezes ultrapassando o limite do bom senso, quando, por exemplo, quer colocar linguagem neutra, quer deixar que pessoas trans utilizem o banheiro, né? Mulheres trans entrem no banheiro de mulheres cis, e isso são coisas que a gente não concorda. E um estacionamento voltado exclusivamente para essas pessoas é um baita problema, tá? Mas o que esse cidadão errou foi na forma de se expressar e foi também em não conhecer
uma coisa básica, tá? Que é o significado de neurodiversidade. Pessoas neurodiversas não são pessoas homossexuais, tá? Então, já deixando isso bem claro aqui para vocês. E o que causa? Da onde que vem esse problema, essa desinformação? É aí que a gente precisa trabalhar, é aí que a gente precisa bater, tá? E olha só, pessoal, novamente, eu não estou passando pano para isso que aconteceu aqui, tá? Eu repudio essa fala, repudio o que aconteceu, mas, de novo, a gente tem que fazer um exercício para que a gente não vire mais uma massa de manobra de canceladores que adoram vir criticar esse tipo de coisa, mas que na vida real acaba praticando atos muitas vezes piores, só que não grava, e aí não é cancelado, tá? Emite falas também horríveis contra diversos tipos de setores da sociedade e acaba muitas vezes sendo pior do que essas pessoas que a gente cancela, tá? Fora isso, é muito importante que a luta da direita, tá? Que é uma luta, como eu já disse, válida, parte de uma dor real, uma dor válida, seja baseada em argumentos bons, em argumentos sérios, em um trabalho sério. E aí agora, de novo, mais uma pílula para você engolir aí no seco, tá? Porque é difícil de aceitar esse tipo de coisa. A gente não pode permitir que esse tipo de atitude aqui, ó, esse tipo de atitude aqui paute o nosso debate e a nossa luta. Porque esse tipo de coisa aqui que vocês estão vendo na tela é exatamente o que gera acontecimentos como esse. E o prejuízo que uma coisa como essa aqui gera para uma luta que é válida, para uma luta que é sincera e que parte de uma dor real, é muito grande. É muito grande. A direita já tem a pecha de ser homofóbica, contra pobre, contra pessoas negras, contra pessoas gays. A gente já tem essa pecha, que é uma pecha que a esquerda adora colocar e que a gente não pode conviver com ela numa boa. Tá? A direita não foi feita para isso. A direita não foi feita para cuidar da vida dos outros. E se a gente quer ter um espaço sério, um campo de debate sério, a gente não pode admitir atitudes como essa aqui. Isso é uma coisa difícil de aceitar. Mas a espetacularização da política ela é o grande problema da direita. Porque fica muito voltado para esse tipo de coisa aqui. O cara usou a peruca, subiu lá, fez todo o showzinho dele, mas na prática, o quão profundo esse debate foi? O que de projeto de lei para barrar os avanços de alguns absurdos desse movimento LGBTQIA+, foi feito? Muito pouco. O debate fica raso, para por aí. Né? E eu tenho certeza que você, cidadão que se incomoda com esse tipo de coisa, com essas pautas, você tem razão. Muitas vezes você tem razão, algumas vezes não. Mas muitas vezes você tem razão, mas você não tem os argumentos certos para poder sentar no debate bonitinho, conversar e expor suas ideias sem parecer um palhaço. E a gente vira exatamente isso aqui, palhaços. Palhaços que inspiram ações como a desse cidadão aqui. Tá? É por isso, galera, que vocês precisam, mais do que nunca, estudar, ler, acompanhar e saber argumentar. Porque não sou só eu que faço a imagem da direita, é você que me assiste, são as pessoas do movimento que eu participo, do MBL, somos todos nós. E se a gente fica preso a esse tipo de atitude aqui, do deputado Nicolas, a gente não vai progredir nunca e vai sempre ficar recebendo a pecha de que é contra essas pessoas, quando na verdade a gente só está defendendo uma ideia nossa que é muito legítima, que é muito séria e que a gente tem sim argumentos muito bons para saber debater, refutar e, mais importante do que tudo isso, colocar as nossas propostas como lei no Brasil. Tá bom? Esse foi o recado de hoje. Eu sei que é um vídeo um pouco difícil para algumas pessoas, mas eu tenho certeza que vocês aí que me acompanham têm o conhecimento necessário para saber interpretar e entender o que eu estou falando, tá? E para você que achou que eu estou passando pano para esse cidadão, eu não estou, tá? Novamente, não estou passando pano, foi errado, ele já está sofrendo as sanções da justiça, tá? Já foi processado, já foi condenado a tirar esse vídeo do ar e a gente vai acompanhar para ver o que vai acontecer, mas está errado, tá errado. Só que eu, como uma pessoa que entende os problemas das pautas LGBTQIA+, tá? Não de todas, mas de algumas, eu sei que se fosse eu vendo uma vaga
específica para pessoas trans, gays, eu também me revoltaria. E você, se revoltaria? Deixa nos comentários aqui, já aproveita para me seguir, ativa o sininho, dá like nesse vídeo e comenta aí o que você achou desse assunto e responde a minha pergunta, o que você faria se você visse uma vaga para trans, gays, lésbicas, LGBTQIA+, 4K, Ultra HD e sei lá o que mais, tá bom? Esse foi o recado de hoje, a gente se vê, até mais!